Bom, então boa tarde pessoal, mais uma vez a todos vocês. Vamos começar a nossa aula de hoje nessa linda tarde de sexta-feira, né? Espero que esteja tudo bem com vocês, comigo está tudo bem, né? Então vamos começar a nossa aula aí às 4 horas e 22 minutos e espero terminar ela mais ou menos lá por volta das 5 horas da tarde, né? Mais ou menos aí uns 35 minutos de aula, né? 5 e pouco, 5 e 10 mais ou menos termina a aula. Vamos lá, então. Sem muita enrolação. Tem a galera que fica chegando aí, né? Se eu só aceitar o pessoal que está chegando aqui, a Maria Júlia. Bom, vamos lá então, pessoal. Vamos começar a nossa aula. Primeiramente, nós estamos falando nas últimas aulas, né? Nós estamos falando a respeito do assunto de ácido, de funções inorgânicas, né? O que seriam as funções inorgânicas? Nós temos um grande grupo de substâncias químicas, né? Substâncias químicas de modo geral. E essas substâncias químicas elas podem ser classificadas em dois grandes grupos de substâncias. As substâncias orgânicas, que são aquelas moléculas que contêm o átomo de carbono, certo? Salvo algumas exceções, né? E nós temos as substâncias inorgânicas, que são aquelas que em geral não têm o átomo de carbono também, salvo algumas exceções aí, tá? Na verdade, toda substância orgânica tem o átomo de carbono, mas nem toda substância que tem o átomo de carbono é uma substância orgânica, porque algumas substâncias que contêm o átomo de carbono, né, muito poucas, é verdade, vão fazer parte aí das substâncias inorgânicas. Nas últimas aulas já tinha explicado isso para vocês, tá? Melhor detalhado. Beleza. Dentro da classe das substâncias inorgânicas, tá? Nós podemos subclassificar essas substâncias em substâncias ácidas, substâncias básicas, sais e óxidos. Nós já falamos aí na última aula, né, que na última aula foi gravada por meio de um vídeo que eu exibi para vocês. Muitos alunos tiveram até uma certa dificuldade, né, pessoal, uma dificuldade em colocar lá, em assistir o vídeo, né, em colocar o nome turma lá no comentário do vídeo. Mas enfim, então na última aula eu fiz essa explicação aí terminei a explicação dos ácidos e deu início aí à explicação das bases, tá bom? Então vamos lá. O que seria, segundo a definição de Arrhenius, tá? Segundo a definição de Arrhenius, o que é um ácido? Vamos lá, voltar um pouquinho aqui alguns slides. Let's come back, né? Funções inorgânicas. Cadê ácidos, ácidos, ácidos? Definição de ácidos, está aqui. Definição de ácidos. Deixa eu só apagar isso daqui. Ácido é toda substância, tá bom? Ácido é toda substância que em solução aquosa sofre uma ionização, tá? Liberando como único cátion o íon H+, ou o íon hidrônio, tá? O que é isso aí, professor? Me explica isso aí. Vamos lá. Na última aula eu já tinha explicado isso para vocês, né, pessoal? Então, você tem aqui um recipiente, certo? Você tem aqui um recipiente contendo água. Se você jogar uma determinada substância dentro da água, como no caso do HNO3, essa substância aqui que você jogou dentro da água, certo? Que você jogou dentro da água, que é o H2O, ela vai sofrer o processo de ionização e vai liberar o íon H+, vai se separar, né? Olha só, a molécula vai literalmente se separar, vai liberar o íon H e o ânion NO3-, tá? Então aqui no meio aquoso vai liberar essas duas substâncias aí, né? Que se separam. Deixa eu só aceitar quem está chegando aqui na nossa aula. A Elisângela Silva. Então vamos lá. Como houve essa separação, o que é que você vai analisar? O que é que foi liberado aí, professor? Foi liberado um cátion, que é o H+, e foi liberado um ânion, né, que é o NO3-, né, o NO3-. Certo. Mas eu vou prestar atenção em quem, nesse caso, no cátion. Quem é o cátion? O íon H+. Então, vamos lá. Definição de ácido. Ácido é toda substância que, em solução aquosa, sofre a ionização, ou seja, se separa, tá bom? Liberando como único cátion o íon H+. Então, isso daqui, ó, essa substância aqui, ela é considerada como um ácido. Por quê? Porque quando você joga ela dentro
Quando você joga ela dentro da água, ela sofre essa chamada ionização e vai liberar aqui, né, o íon H+. O íon H+, certo? Que como único cátion, portanto, essa substância é um ácido, tá bom? Beleza, tem alguém chegando aqui na nossa aula, tem aqui a Brenda e a Samira chegando. Então vamos aprender agora, pessoal, o que é uma base, né? Vamos recapitular também o que é uma base, tá? Lembrando que nós passamos aí, estudamos os tipos, a força dos ácidos, né? Tipos de ácidos, classificação dos ácidos, força dos ácidos. Passamos também pela questão da grau de ionização, que está envolvida aí com a força dos ácidos, tá? E algumas aplicações dos ácidos, né? Também. E agora nós vamos falar mais profundamente a respeito das bases, né? Também conhecida como hidróxidos, tá? O que seria uma base, né? Uma base segundo a definição de Arrhenius, tá? O que seria uma base segundo a definição de Arrhenius? Base, vamos lá, vamos ler comigo aqui, ó. Base é toda substância que em solução aquosa sofre a dissociação. Veja bem, ácido sofria ionização, a base vai sofrer dissociação iônica, tá? É um composto iônico. A exceção é de uma basezinha que a gente vai ver depois, tá? Liberando como único tipo de ânion o íon OH-, certo? Então, vai ser bem parecida como vocês podem ver aqui, só que agora nós vamos prestar atenção na espécie negativa. Então, da mesma forma aqui, ó, nós vamos ter um copo contendo água, e agora você vai jogar outra substância aqui, tá? Vamos colocar aqui a substância NaOH. Beleza. Aí que vamos pensar. Como é que eu vou saber, professor, se essa substância ela é ácida ou ela é básica? Vamos jogar ela na água. O que é que tem que acontecer para essa substância ser considerada como uma base? Quando eu jogar ela na água, ela vai sofrer uma dissociação iônica, né? Vai se separar realmente, né? Vai liberar como espécie negativa, ou seja, o ânion, certo? Veja bem que ele liberou duas espécies. Uma é positiva, que é o cátion. Esse cátion aqui, pessoal, é o hidrogênio? É o H+? Não, professor, é o sódio. Beleza, então não pode ser considerado como base, ou não pode ser considerado como ácido. Será que ele é uma base, então, professor? Vamos ver. Ele liberou aqui, ó. Opa. Ele liberou aqui, no meio reacional, o ânion OH-. Qual é a definição aqui? Base é toda espécie que, quando jogada na água, vai liberar o íon OH-. E o que é que aconteceu aqui? Essa substância que joguei na água liberou o OH-, não foi? Então, essa substância aqui, ela é uma base, ok? Essa substância é uma base. Por que ela é uma base? Porque quando ela é jogada na água, ela libera o ânion OH-, que é chamado de hidroxila, tá? O ânion hidroxila, tá? Alguma dúvida aí, pessoal? Não? Vamos para frente, não. Já sabemos o que é base, né, professor? Olha só aqui, pessoal, do lado aqui nós temos os morceguinhos, né? Dentro aqui de uma caverna, né, pessoal, escuro. É bichinho bonito, né, pessoal? Quem quer adotar um morceguinho aí para ficar em casa? É bem bonitinho. Vamos lá. Ele diz aqui o que é que está falando aqui. Se entrarmos em uma caverna e sentirmos o cheiro de amônia, será aquele cheiro desagradável, tá? Podemos afirmar que tal caverna é habitada por morcegos. A amônia, única base volátil, é liberada nas excreções desses animais. Então, nas fezes desses animais contém amônia, que é um tipo de base, tá? Que é uma base. E essas bases, elas têm um cheiro bem forte, tá? Essa base especificamente contém nitrogênio, tá? Deixa eu ver quem tá chegando aqui. É o Anderson e a Wendy também tá chegando aqui na nossa aula. Pessoal, permaneçam, viu, pessoal? Permaneçam até o final da nossa aula. Daqui a pouco eu vou... Oi? Oi, Wendy? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Ah, sim, boa tarde. Vamos continuar aqui. Tava falando aqui que a Wendy disse que vai receber aqui, gosta de um morcego, né? Vai criar um morcego em casa.
Aí nós vamos continuar. Então o Wendy vai adotar um morceguinho para criar. Continuando então, aqui nossa aula, nós estamos falando, viu pessoal que chegou atrasado aí, estávamos falando a respeito de ácidos e bases, tá? Já falei, já expliquei, né, o que é uma base. Essa aula aqui está sendo gravada, por exemplo, a Wendy chegou com 10 minutos de aula. Aí se ela quiser repetir, né, pegar o resto da explicação, é só assistir o vídeo depois. A gente vai disponibilizar o link lá na nossa sala de aula virtual, tá? Então eu estava falando a respeito de base, já expliquei o que é uma base e vou explicar agora, tá pessoal? Vou explicar agora o que é a nomenclatura das bases. A nomenclatura das bases, pessoal, ela é relativamente mais simples do que a nomenclatura dos ácidos, tá? Então, toda a base, ela vai ser o seguinte, ela vai ser formada por um grupo OH ligado a um metal, ok? Um metal. Aí, que tipos de metal são, professor? Nós temos, por exemplo, o ferro, nós temos o cobre, nós temos o sódio, nós temos o potássio, nós temos o rubídio, nós temos o magnésio, que é um metal também. Então você pode colocar simplesmente assim, ó, aqui não é metal, então você pode pegar o ferro. Opa! Você pode colocar o ferro aqui, ó. Então vai ficar o ferro aqui. Aí com a hidroxila, né, junto com a hidroxila ali, vai formar o quê? Vai formar o hidróxido de ferro. Deixa eu até substituir essa cor aqui que está muito feia. Vai formar o hidróxido de ferro. Se eu colocar no lugar do ferro e eu colocar o magnésio, como é que vai ficar o nome? Vai ficar hidróxido de magnésio. Tá bom? Simples assim, professor. É, simples assim. Daqui a pouco a gente vai ver alguns detalhes, tá? Se eu pegar o cobre, como é que vai ficar o nome? Alguém sabe? Hidróxido de cobre, né? Daqui a pouco a gente vai ver alguns detalhes, mas tem... Se eu pegar o potássio, qual vai ficar o nome? Hidróxido de potássio, tá bom? E assim sucessivamente. Certo, professor? Eu estava falando aí que a gente vai ver alguns detalhes. Quais seriam esses detalhes? Vamos lá. Então aqui nós temos aqui alguns outros exemplos que ele está colocando, né? Então nós temos... O hidróxido é referente a quem? Ao grupo OH, a hidroxila, ok? De que? Nome do cátion. Quem é esse cátion? É o metal, né? Vai ser o metal, geralmente o metal. Beleza, então. Então aqui nós temos o hidróxido de sódio, aqui nós temos o hidróxido de cálcio e aqui nós temos o hidróxido de alumínio, tá? Esses cátions aí, pessoal, eles são monovalentes. O que é que significa monovalentes? Eles podem formar apenas uma carga. Por exemplo, o alumínio, ele sempre vai perder 3 elétrons. Sempre vai perder 3 elétrons, vai ficar 3 vezes 3 mais positivo, certo? O cálcio, ele sempre vai perder 2 elétrons, tá? Então ele sempre vai ficar 2 positivo, né? Vai ficar 2 positivo. Mas existe alguns elementos químicos na tabela periódica, tá? Que eles têm o chamada valência variável. É o caso do átomo de ferro. E aqui é onde entra o nosso detalhe, tá? Olha só. O ferro, ele pode perder tanto 3 elétrons, perde 3 elétrons e fica 3 positivo, ou ele pode perder, né, 2 elétrons e ficar 2 positivo. Então o elétron, o ferro, né, ele é meio que especial. Então nós temos o ferro 3, quando ele perde 3 elétrons, e nós temos o ferro 2, quando ele perde 2 elétrons, tá? Beleza aí? Então o que acontece? Como vai ser o nome? O que é que vai acontecer então? Nós sabemos, né, que a hidroxila, ela é o grupo OH-, tá? Isso aqui tudo é o grupo OH-. Deixa eu apagar aqui para ficar mais bonito. Certo? E ela tem uma carga negativa, ok? Uma carga negativa que é só um elétron. E aí, ela vai interagir com o ferro, ok? Aí esse ferro, pessoal, vamos supor que seja o 2+, ok? 2+. Como é que vai ficar a fórmula desse composto? Vai ficar o seguinte, ó, Fe, aí abre parênteses, OH. Olha só, a carga do ânion vai ser a quantidade do cátion. E a carga do cátion
vai ser a quantidade do ânion. Então, vai ficar quanto aqui fora do parêntese? 2, tá? Então, essa vai ser a fórmula desse hidróxido aí, tá? Hidróxido de ferro, quanto, pessoal? Hidróxido de ferro o quê? Hidróxido de ferro 2. Como é que você sabe, professor? Olha aqui o 2 aqui. Então, e também há a possibilidade, né? Desde que aqui fosse o 3, né? Hidróxido de ferro 3, que a fórmula formada fosse FeOH3. Então, nós temos aqui o hidróxido de ferro 3, tá bom? Então, aqui, ó, seria hidróxido de ferro 2 em algarismo romano, e aqui seria o hidróxido de ferro 3, também em algarismo romano. Uma outra possibilidade para dar nome às bases seria colocar o sufixo oso para aquele que tem menor, que tem a menor NOx, né, menor carga, que é o mais 2 no caso, e o ico para aquele que tem mais carga, tá? Então vamos lá. O hidróxido de ferro 3 ficaria como? O hidróxido de ferro 3 ficaria hidróxido férrico, tá? E o hidróxido de ferro 2 ficaria como, pessoal? Ficaria hidróxido ferroso, tá? A mesma regra você pode aplicar a alguns outros elementos que têm, né, carga variável, tá? Outra coisa bastante importante a ser falada, né, seria a classificação das bases, né? Acho que minha câmera está meio que travando, não sei. Deixa eu dar uma olhadazinha aqui. Não, no Google Meet ela tá normal. Beleza, mas vamos continuar então. Não tem problema não. Se o computador travar, pessoal, já sabe, né? Aqui parece que está travando para mim aqui, viu? Então nós temos aqui a classificação das bases. Da mesma forma que nós classificamos os ácidos de acordo com o número de hidrogênios na fórmula, por exemplo, o ácido clorídrico, ele é o que? Ele é um monoácido. Por quê? Porque ele só tem um H+, certo? Só pode liberar um hidrogênio. O ácido nítrico, o HNO3, ele vai ser também considerado como um monoácido. Por quê? Porque ele só tem um hidrogênio ionizável, tá? Agora agora o H2SO4. O H2SO4, ele vai ser considerado o quê? Vai ser considerado um diácido. Por quê? Porque ele tem 2 hidrogênios ionizáveis, tá? A mesma coisa vai acontecer aqui com as bases, tá? Uma base, como nós acabamos de ver aqui, ó, por exemplo, o NaOH vai possuir apenas uma hidroxila para ser liberada, então vai ser monobásica, tá? O FeOH2, essa base aqui, como vocês podem ver, vai ter 2 hidroxilas, né, pessoal, para ser liberada, então vai ser uma dibase. Nós podemos ter também ali, né, o FeOH3, certo? Neste caso aqui, nós teríamos uma tribase, né? Por quê? Porque eu tenho 3 hidroxilas que podem ser liberadas, tá? Que podem ser liberadas. Beleza, então. Nós temos aqui em relação à classificação das bases. Nós poderíamos ter também a tetrabase, que significaria que ele tem 4, né, pessoal? Hidroxilas que podem ser liberadas aqui no caso. Como vocês podem perceber. Beleza, então. Então aqui, só para título de informação, nós temos aqui o KOH, que é uma monobase. Quando eu jogar ela na água, ela vai liberar apenas uma hidroxila. E aqui nós temos uma dibase, né, que tem 2 hidroxilas. Quando eu jogar essa base na água, ela vai liberar, como vocês podem ver aqui, 2 hidroxilas, tá? E nós temos aqui a solubilidade em água, tá? O que é solubilidade em água, pessoal? Solubilidade é a capacidade de se misturar. Por exemplo, se você jogar água e óleo, misturar água e óleo, eles vão se misturar perfeitamente? Não, né?
não vão misturar perfeitamente. O óleo vai ficar em cima e a água vai ficar embaixo. Se eu jogar uma barra de ferro dentro da água, ela vai se misturar com a água? Não, a barra de ferro vai afundar, não é verdade? Se eu jogar o isopor na água, o isopor vai ficar lá na superfície, né, da água. Então existem substâncias que são, se eu jogar açúcar na água, a pessoa vai misturar. Se eu jogar sal na água, a pessoa vai misturar. Se eu jogar álcool na água, a pessoa também vai misturar. Então, essa questão de capacidade de se misturar ou não, a gente chama isso aí de solubilidade, tá bom, pessoal? Solubilidade é a capacidade de uma substância de se misturar com a outra. Vamos colocar assim, tá? Então, o que acontece? Acontece o seguinte, que as bases, certo? As bases que estão, né, os hidróxidos que estão relacionados com os metais alcalinos, que são metais alcalinos? Lembre-se lá da periodic table, né, da tabela periódica. Mais ou menos assim. Aqui é a família 1 da tabela periódica, aqui é a família 2 da tabela periódica, tá certo? Na família 1 da tabela periódica, nós chamamos eles de metais alcalinos. E a família 2 da tabela periódica, nós chamamos eles de metais alcalinos terrosos, tá? Professor, quem são os metais alcalinos? Ah, sim. A exceção aqui do hidrogênio, né, que não faz parte dos metais alcalinos, nós temos hoje, Li, Na, vou até ampliar aqui para ficar mais fácil. E aqui diminuir. Hoje, né, Li, Na, casa de Rubens, né, de Rubens, coisas francesas, tá? Hoje li na casa de Rubens coisas francesas. E os metais alcalinos terrosos, professor? Bebi, magnésio, caguei sim. Caguei, sorrindo, balançando o rabo. Olha aí, pessoal, que frase horrível. Então, essa é, né? Esses são os metais alcalinos terrosos, né? Então vamos lá, os metais alcalinos seria hidrogênio não, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio, frâncio. Metais alcalinos terrosos seria o berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio, tá? Beleza? Só para relembrar vocês. Então o que acontece? Que ele está dizendo o seguinte, que se você pegar para formar uma base, você precisa do hidróxido, né? E se você ligar o hidróxido, por exemplo, com o sódio, que é o metal alcalino, o Na, tá? Essa base aqui, que você acabou de formar, ela vai ser solúvel em água. Ela pode se desmanchar em água, tá? Ela se desmancha em água. Agora, se você pegar... vamos colocar aqui alguns outros metais. Vou pegar aqui o titânio, vou pegar aqui o ferro, né, o crômio, enfim, o cobre, o níquel, né? Beleza. Tem alguns elementos aí, são outros metais que a gente pode colocar também. Se você pegar especificamente, formar uma base com os metais alcalinos, que são esses azuis aí, tá? Essas bases, elas serão o quê? Serão solúveis em água. Significa que se você jogar essa base na água, ela vai se dissolver. Se você jogar essa base na água, ela vai se dissolver, liberando o íon Na+, e a hidroxila, né? Vai se dissolver. Ok? Beleza, professor. Entendi. Agora, se você pegar essa base aqui, né, o grupo H, e ligar ela, ao invés de ser com um metal alcalino, se você ligar ela com um metal alcalino terroso, como é o caso do magnésio, tá? Como é o caso do magnésio, aí essa base ela vai ser parcialmente solúvel. O que é que significa isso, professor? Que uma parte dela vai se dissolver e a outra não, tá? Então, ó, magnésio 2 mais e 2 hidroxilas aqui, tá? Só botar aqui, ó. Beleza. Então, ó, se você pegar e formar uma base com um metal alcalino terroso, essa base ela vai ser pouco solúvel. Ah, professor, e se eu formar com ferro, por exemplo?
Ah, se ao invés de você colocar o ferro, do magnésio, você colocar o ferro, por exemplo, pegou aqui o ferro, que é um outro metal, e colocou aqui o ferro 2, né? Beleza? Aí essa base, ela não vai ser solúvel. Você vai jogar essa base, que é tipo uma pedrinha, tá, pessoal? Geralmente ela é branca, uma pedrinha branca. Você vai jogar ela na água e ela não vai se dissolver, certo? Não vai se dissolver, ok? Então, as bases mais fortes são as bases mais solúveis, né? Via de regra, né? Bases que são mais solúveis, que são aquelas formadas com os metais alcalinos, certo? São as bases mais fortes. As bases de força intermediária são aquelas formadas pelos metais alcalinos terrosos. E as bases fracas são as bases formadas com os outros elementos, tá? São os outros elementos. Aí ele vai colocar aqui que é uma exceção de uma base, viu, pessoal, que não é formada com metal. É uma base que é formada com amônia. A amônia é jogada na água e ela interage com uma molécula de água, né, formando, né, o que nós chamamos de hidróxido de amônia. Esse composto aqui, ó, hidróxido de amônia, que é uma base também. Só que ela não é uma base metálica, é uma base molecular, tá bom? É uma base molecular, é uma molécula, ok? É uma molécula. E temos aqui a observação aqui do lado, né, que é como essa base é uma base molecular e ela é uma molécula polar, ela possui uma boa solubilidade em água, muito embora ela seja uma base fraca, né? Acabei de falar para vocês que quanto maior a solubilidade, maior vai ser a força da base, mas nesse caso aqui específico da molécula da base da amônia, certo? Hidróxido de amônia, ela possui uma boa solubilidade em água, mas mesmo assim ela é uma base fraca, tá? Uma base fraca. Aí nós vamos falar aqui de... Que hora é essa, meu Deus do céu? 27 minutos, tá quase? Deixa eu ver aqui... Estamos aí com 17 alunos. Pessoal, vocês estão me ouvindo bem, né? Estão conseguindo me ouvir bem? A Wendy disse que sim. Beleza. Estamos sim, professor. Vamos continuar então. Viu, Anderson? Vamos lá. Então tá falando aqui a respeito das forças das bases, né? Também existe a questão do grau de dissociação, assim como havia o grau de ionização para os ácidos, também existe o grau de dissociação para as bases, né? O que é isso, professor? O grau de dissociação está relacionado à capacidade de dissolver da base. Quanto maior for a capacidade de dissolver, né, da base se misturar com a água, maior vai ser o grau de dissociação e, portanto, maior vai ser a força da base, tá? Então, nós temos aqui alguns exemplos aqui embaixo de bases fortes. Quais são os principais exemplos de bases fortes? O hidróxido de lítio, vamos lá. O hidróxido de lítio, vou até ampliar aqui para poder ficar mais fácil para vocês enxergarem. Nós temos aqui o hidróxido de lítio, o hidróxido de sódio, o hidróxido de potássio, hidróxido de rubídio, hidróxido de césio, hidróxido de cálcio, hidróxido de estrôncio, hidróxido de bário. E bases fracas, como exemplo, nós podemos citar o hidróxido de amônia e, por exemplo, as outras bases dos outros metais. Quais seriam eles? O hidróxido de cobre, por exemplo, né? Hidróxido de prata, hidróxido de titânio, enfim. Qualquer outro hidróxido que não sejam esses azuis aí que eu coloquei para vocês vão ser considerados como bases fracas, tá? Avançando. E aí, pessoal, nós vamos cair aqui em relação aos indicadores de ácidos e bases, tá? Vou voltar aqui a alguns slides anteriores aqui para a gente poder falar a respeito disso. Só ver se eu encontro aqui rapidinho. Falando de pH. Acho que é mais ou menos aqui. Aqui, esse slide aqui. Beleza. Pessoal, já que nós já sabemos que uma substância ela pode ser considerada como ácida ou base, né? Falta a gente ver os sais e os óxidos. Nós sabemos que os ácidos eles têm um poder de corrosão, né? Os ácidos têm a capacidade de corroer,
certo? A matéria, determinados tipos de substância, beleza. E nós sabemos que também as bases também têm capacidade de corroer as substâncias, certo? Também tem capacidade de corroer as substâncias. Tem um alto poder reacional, vamos colocar assim. Então vamos lá. E existem as substâncias que são neutras. Por exemplo, a água. Eu posso beber água de boa, eu posso mergulhar na água, meu corpo não vai sofrer corrosão. Mas agora, se eu mergulhar dentro de uma piscina de ácido, né, eu vou morrer por questão de minutos. Se eu mergulhar dentro de uma piscina contendo base, também irei morrer, os óleos serão consumidos, enfim. Não é verdade? Não tem escapatória. Então a água, nós temos aqui as substâncias que não são ácidas e não são básicas. Nós vamos chamar de substâncias neutras. As substâncias neutras, pessoal, nós podemos indicar se uma substância ela é ácida ou básica a partir desse indicador aqui, que nós chamamos de pH, certo? pH da substância. Quando o pH da substância é próximo de 7, é igual a 7, nós dizemos que as substâncias ou as soluções são neutras. Elas não são ácidas e nem básicas, tá? Agora, quando o pH, o numerador do pH, for menor do que 7, ou seja, nessa região aqui, ó, em amarelo, que eu estou colocando aqui, ó, de 6 para baixo, né? Essa é uma região onde as substâncias são ácidas. E quanto menor for o valor do pH, mais ácido vai ser aquela solução. Por exemplo, eu suponho que eu tenho a substância X e a substância Y. Qual das duas substâncias, né, das duas soluções, é mais ácida? X ou Y? Você vai dizer, ah, pessoal, X, porque X tem um pH menor do que Y. Enquanto o pH do Y é 4, o pH de X é 2. E, portanto, ele é mais ácido, tá bom? Então, substâncias que têm pH menor do que 7 são substâncias ácidas, tá bom? E soluções, né, vamos colocar assim, soluções que têm pH maior, do que 7, são consideradas soluções básicas, tá bom? Então, imagine que eu tenho uma solução agora, solução M e a solução N, tá? Qual das duas soluções é mais ácida ou mais básica? Qual das duas soluções é mais básica? Pessoal, solução N. Por quê? Porque o pH de N é maior do que de M, tá? Então, a solução N ela é mais básica. Quanto maior for o valor do pH, mais básica é a solução, tá? Mais básica é a solução. Entendido? Aí nós vamos agora cair no indicador pH, que são substâncias, pessoal, que têm a capacidade de mudar de cor, certo? Nós temos aqui o suco do repolho roxo. Eu até queria que alguém tivesse apresentado isso aí na feirinha de ciências, mas ninguém apresentou essa experiência aqui. É bem legal. Você extrai o suco de repolho roxo, tá? O suco do repolho. E aí, se você colocar algumas gotas, né, como a mulher está fazendo aqui, ó, algumas gotas do repolho roxo, né, que é roxo, dentro de algumas substâncias, de algumas soluções, ela pode mudar de cor de acordo com o tipo de solução que está sendo formada, né? Se for uma solução ácida, ela vai para essa coloração aqui, ó, mais amarelada, tá bom? Se for uma solução básica, ela vai para essa cor aqui mais esverdeada, mais azulada, tá bom? E se for uma solução neutra, ela não vai mudar de cor, vai continuar roxa, tá? Então nós dizemos que essa solução aqui de repolho roxo, ela é um tipo de solução que pode ser considerada como indicador de acidez ou basicidade, tá bom? Ela vai mudar de cor de acordo com o tipo de solução em que ela entrar em contato. Tá bom? Nós temos aqui alguns tipos de indicadores, né? E aqui algumas reações que podem envolver ácidos e bases. Vamos aqui para frente aqui. Vamos só fazer essa questão aqui rapidinho, que eu achei ela interessante. Ela fala o seguinte: sabor adstringente é o que percebemos quando comemos uma banana verde. Alguém aqui já comeu uma banana verde? Eu já comi uma banana verde. E dizem até, pessoal, que é bom para depressão.
sei se é verdade, mas falo aí pelos YouTube da vida que ela é boa para depressão, tá? A banana verde. Mas vamos lá. Sabor adstringente é o que percebemos quando comemos uma banana verde, não madura, beleza. Que substância a seguir teria sabor adstringente? Beleza. Pessoal, dos livros de química, vocês vão ver o seguinte, que as bases, né, substâncias que contêm hidroxila, que são as bases, né, elas vão ter esse sabor adstringente, enquanto as substâncias ácidas, elas têm um sabor azedo. Por exemplo, o kiwi é azedo, então ele é ácido. O limão é azedo, então ele é ácido. Certo? O abacaxi verde, ele é azedo, então ele é ácido. Tá certo? Então nós temos aqui que a banana, ela é básica, certo? A banana verde, especialmente, ela é básica. E para ser básico, ser considerado básico, tem que ter esse grupo aqui, o hidroxila, na substância. Aí vamos lá. Dentre essas alternativas, a única que contém a hidroxila aqui seria a alternativa C. Certo? Então iríamos marcar aí a alternativa C como nossa resposta, tá? Ele vai falar aqui algumas utilizações das bases. O hidróxido de sódio, né, é o chamado de soda cáustica, que é usado para desentupir tubulações, né? Tubulação de pia, por exemplo, tem muita gordura que vai corroer a gordura. Nós temos o hidróxido de cálcio, que é usado na argamassa. Nós temos o hidróxido de magnésio, que é o chamado leite de magnésio, né? Quem aqui já tomou leite de magnésio porque estava com azia, né? Para tirar a azia, certo? Ele fala aí algumas utilizações dos ácidos das bases. E para finalizar aqui, eu vou só fazer a introdução. Vou só fazer aqui a introdução do que seria sais. Então nós já vimos ácidos, já vimos bases, e agora vamos fazer a introdução do que seria sais. Pessoal, o que é um sal? Sal é o resultado, preste atenção agora bastante no que eu vou falar, é o resultado de uma reação de neutralização. Mas, professor, o que é uma reação de neutralização? Reação de neutralização é uma reação envolvendo ácido e base. O que é isso, então, pessoal? Vamos lá. Então, um sal é o resultado de uma reação entre um ácido e uma base. Como é que isso acontece? Por exemplo, vou pegar aqui o HCl, que é um ácido, certo? E vou colocar ele para reagir com o hidróxido de sódio, que é uma base. Certo? Que é uma base. O que é que vai acontecer? Vou pegar esses dois compostos aqui, vou colocar eles na água. Vou colocar eles na água. O que é que acontece na água? O que é que o ácido faz na água? Ele se dissolve, professor, ele vai se separar, ó, formando o IOH+, liberando o IOH+, e o Cl-. Então é isso que o ácido vai fazer, né? Professor, vai se dissociar e vai se ionizar. E a base vai fazer o quê? A base, professor, vai sofrer a dissociação, vai liberar, né? Vai liberar o íon Na+, e o ânion OH-. Beleza, então você está sabendo bem, né? Só que quando essa água aqui seca, tá? Quando essa água aqui evapora, vai evaporar, tá? Então vamos pegar aqui, vamos evaporar essa água, tá? O que é que vai acontecer? Ela vai formar, vai possibilitar, vai evaporar, eu botei entre aspas, tá, pessoal? Porque não vai evaporar tudo não, tá? Não precisa evaporar não, só pra gente ficar atento. O que é que vai acontecer? O íon H+, ele vai ligar-se com o íon OH-. E qual é a molécula que vai ser formada? Água, né? Uma substância completamente inofensiva, né? E aqui embaixo, professor? Aqui embaixo o íon NCl- vai ligar-se com o íon Na+, formando o quê? Formando o sal NaCl, que é o sal de cozinha que a gente usa. Veja bem, você tem aqui o ácido estomacal, tá? O ácido estomacal, que é o ácido muriático, que é um ácido forte, que se você entrar em contato com ele, você vai ser corroído. E nós temos aqui do outro lado a soda cáustica, que é uma base forte, tá?
e que é uma base forte. E se você entrar em contato com ela, vai ser corroído. Quando você mistura os dois em meio aquoso, o que é que vai acontecer? Vai formar um sal de cozinha, certo? Então, se na sua casa estiver faltando sal, mas se você tem o ácido e tem a base, você mistura os dois e forma um sal aí, certo? Que vai temperar, a carne. Tô brincando, pessoal, não faça isso em casa não, tá? Mas dá pra fazer? Dá. No laboratório a gente poderia fazer tranquilamente isso daí, tá ok? Então, água salgada, né, pessoal? Formou aí, né? Formou água salgada. Uma solução completamente inofensiva. Bom, eu vou parar por aqui. Da próxima aula a gente continua a partir desse tópico aqui, né? Nomenclatura dos sais. Porque senão também a aula vai ficar muito extensa. Ok? Então, pessoal, tudo bem? Alguma dúvida aí em relação ao conteúdo? Não, professor. Então, beleza. Não. Já pedi para que vocês colocassem nome e turma no chat ou não? Acho que não pedi não, né? Não, professor. A Maria Júlia já colocou aí, ó, 2 vezes. Coloque aí, pessoal, nome e turma no chat, por favor. Aí quem já for colocando nome e turma no chat, sinta-se abraçado e já pode sair. Um bom, excelente final de semana. Tá bom?